Alô você, estamos começando aqui mais um episódio do Arival Cast, o pior podcast das redes sociais brasileiras, tá certo? Você pensa que é marketing inverso, mas por ser o pior, a gente só convida gente boa, gente de primeira. Isso é verdade. Não é verdade ou não é? Com Todo certeza. mundo elogiando, dizendo, pastor, não é o pior, mas está mais ou menos, está melhorando, né? A gente tá pegando experiência, né? Isso, hoje o nosso podcast, o tema de hoje é fé e trabalho. E nós estamos recebendo aqui, com muita alegria, o nosso querido irmão, presbítero, Dr. Antônio Cabreira. Ele é veterinário com pós-graduação em produção animal. Atualmente ele é presidente do Grupo Cabreira, um grupo familiar de 3 gerações, atuando no agronegócio em 10 estados da nossa federação. Com 29 anos, ele se tornou, todo mundo se lembra, o mais jovem ministro de Estado do Brasil, assumindo o cargo de ministro da Agricultura e Reforma Agrária. Recebeu diversas condecorações, né, inclusive ontem à noite aí na Assembleia Legislativa. É membro de várias entidades internacionais, tendo fundado algumas delas. Diretor da Sociedade Bíblica Brasileira e vice-presidente do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Ele é criador, por isso que ele está aqui hoje, desse ministério Fé e Trabalho. É presbítero, professor da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, casado com Ângela, uma heroína na fé, e tem 4 filhos, o Bárbara, Antônio, Vitória e Giovana. Presbítero Cabreira, faz uma saudação para o nosso povo aí. Bom dia, reverendo Arival, prazer muito grande estar aqui com vocês nesse Arivalcast. Eu já quero começar discordando, eu não acho pior não, eu quero aqui inclusive abrir dizendo que eu tenho uma admiração muito grande pelo reverendo Arival. O reverendo Arival é um daqueles que tem o coração apaixonado pelo evangelismo. Então eu sou testemunha da sua garra, da sua fibra contra essa burocracia nossa, porque às vezes a gente torna o ato de ganhar almas tão difícil, né, reverendo? Isso E mesmo. o senhor facilita as coisas. Então, Nossa. quero dizer da minha alegria e do prazer poder estar aqui. Muito obrigado. Vamos então falar um pouquinho aqui, Fernando, dos nossos patrocinadores, por favor. Sim, rapidamente, pessoal. Primeiro temos a Previx. Assim, se você já tem acompanhado os nossos podcasts, você já deve conhecer essas empresas, mas nós vamos reforçar hoje novamente. Grupo Previx é uma empresa de segurança e serviços terceirizados que nos apoia aqui. Eles fazem limpeza, recepção, manutenção geral e diversos serviços para que você consiga focar naquilo que você faz na sua empresa e deixar eles cuidarem na área que eles são experts em fazer. Também temos Cadu Aranha, nosso querido Cadu, que fica aqui atrás das câmeras. Eu acho que um dia ele tem que dar um oi, assim, para vocês conhecerem, porque a gente fala bastante dele. Ele é responsável por toda a parte de transmissão e audiovisual, tanto aqui do nosso podcast, quanto da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E aí, se você precisa Você vai fazer um evento, né, pastor? Sim. Precisa melhorar a parte técnica da sua igreja, ou precisa de um profissional adequado para isso, você pode contar com ele. Certo, mas nós temos também a Onibig Media, desenvolvendo criadores de conteúdo. Essa empresa é top no Brasil, é uma consultoria de inteligência digital no YouTube. Então, se você quer migrar ou trabalhar com as redes sociais, não estou chamando você de burro, mas você precisa de um auxílio de inteligência, porque tem toda uma linguagem, tem toda a estratégia para você, então, divulgar a sua marca. Você que é de igreja, a Unibig Media, ela trabalha aqui com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e ela também assessora os pastores, as grandes igrejas do Brasil hoje. É, de fato, top de linha, é a melhor empresa nessa área. E por último, Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Eles já estão no mercado há mais de 20 anos, atendendo empresas, comércios e prestadores de serviço também. Então, se você precisa de uma indicação de contabilidade, a gente tem Porte Contábil para te indicar. Eles são excelentes. São daqui, né, pastor da igreja? Muito bom, Sim. muito bom. Contador é um negócio sério, porque, né? É. Vamos lá. Seja você também um patrocinador, dê visibilidade à sua empresa e apoie aqui o nosso trabalho. E se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube do pastor, assina o canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. A gente tem o podcast, pregações, meditações, então acompanhe. Me ajuda aí, né? O canal da IPP tá chegando a 1.300.000 e o meu não chegou a 100.000 ainda. Vamos lá, Me ajuda pessoal. aí que eu preciso comprar Força-tarefa. uma casa em Miami, tá certo? Como todo pastor famoso, né? Tem que tomar cuidado que aí o pessoal pode acreditar, gente, é brincadeira. É desse jeito, minha gente. Vamos lá.
A pauta de hoje. Seja bem-vindo, meu querido presbítero Antônio Cabreira. Cabreira, seu currículo é bem amplo. Nós queremos conhecer um pouco mais sobre a sua história como crente, como filho de crente, como presbítero, você que é do interior de São Paulo. Conta um pouquinho aí, resumidamente, a sua história. Obrigado, pastor. Bom, a minha história é uma história comum. Eu venho de uma família já evangélica, né? A curiosidade é que os meus avós, pastores, eles são de 4 nacionalidades diferentes. Mostra um Oi. pouco do retrato do que é o Brasil, né? Esse caldeirão cultural. É um francês, um italiano, um espanhol e um português, que saíram de lá separados, se conheceram aqui no Brasil e acabaram aqui no Brasil se encontrando, se casando, né? E através desse meu avô italiano é que houve a conversão na família, embora a minha avó francesa já viesse convertida. E é uma história muito interessante. Ele, na realidade, ele bebia muito, como bom italiano, ele falava que gostava do vinho, né? Sei, E na igreja, ele trabalhava em Catanduva na construção da ferrovia. sei. E um dia, ele, domingo, trabalhando, ele dizia que tomava vinho porque ele trabalhava como carpinteiro. Ele entrava na água para construir as pontes da ferrovia. E um dia ele dizia que estava muito frio na água, tomou muito vinho. Literalmente, ele estava bêbado e vindo de uma ponta da cidade à outra, em Catanduva, no meio do caminho caiu um temporal. E quando começou aquela chuva, ele não tinha onde se esconder, tinha uma portinha aberta, ele resolveu entrar lá. E estava Sei. acontecendo naquele dia um culto na igreja presbiteriana de Catanduva. Tinha 9 pessoas. E ali ele se converteu. Isso se chama predestinação, né? Na linguagem presbiteriana. Aliás, uma coisa interessante, só uma curiosidade, tá, pastor? Hum. Ele entrou na igreja bêbado, sentou no último banco e estava pregando um pastor e no meio assim que começou a pregar, o pastor veio, deu um tapa no púlpito e disse: "Só Jesus salva". Ele ficou meio impressionado e como bom italiano ele usava um chapeuzinho, Sei. ele retirou o chapeuzinho, jogou o chapeuzinho no chão, se levantou e disse: "Só Jesus salva". E pronto. Aí tinha um presbítero, ficou impressionado com aquilo, pegou o chapeuzinho no chão e deu para ele, ele sentou novamente. Continuou a pregação, mais uma vez o pregador falou: "Só Jesus salva", e ele levantava, tirava o chapéu. Ele fez isso 4 vezes, mas ele não foi expulso da igreja. Olha que Sei. coisa, eu não sei se hoje na minha igreja ou qualquer outra igreja presbiteriana entrasse um bêbado e falasse isso, eu não sei se a gente não ia colocar ele para fora. Mas você sabe que ele chegou em casa e falou com essa minha avó francesa e falou assim: "Suzana, que coisa boa esse lugar que eu fui, não me colocaram para fora". Eu gostaria que você levasse as meninas no domingo seguinte nessa igreja. E a partir daí, como diz aquele versículo, naquela casa houve salvação. Amém. Até hoje a gente continua na igreja presbiteriana. Cabreiro, nós temos que fazer um programa aqui só sobre bêbado na igreja, porque eu tenho muita história. E Eu tenho uma do meu avô Belino. eu digo o seguinte: pastores, diáconos, tenham paciência com os bêbados, né? É uma história muito famosa, o pastor pregando, fazendo apelo, ninguém se levantava, e o bêbado lá no fundo disse para o pastor: "Pastor, para o apelo, só nós dois aceitamos Jesus aqui na..." E o cara ficou na igreja para sempre, entendeu? Amém. Então, a história de bêbado é uma coisa muito interessante. Mas fala um pouquinho, você depois se dedicou, entrou nessa área de agricultura, se formou em agronomia, casou-se lá em São José do Rio Preto, tocou os projetos do seu pai, da sua família. Como é que é isso? Sim, a família toda é de agricultura, eu sou a 6ª geração que Certo. trabalhamos com agricultura, tenho 5 irmãos, todos são agricultores, né? Tenho 3 filhas hoje, um filho, como aqui foi dito, todos adoram a agricultura, então a gente tem um umbigo fincado realmente na terra, no interior, e a gente hoje é dedicado ao agronegócio, e talvez é uma coisa interessante, né? Essa questão do agro, ela acaba. Poucas pessoas sabem disso, sabe, reverendo, mas talvez não tenha na sociedade alguém que tenha tanta fé como o homem do campo. Porque, afinal de contas, a gente vive numa indústria a céu aberto. Certo. Plantar e esperar uma chuva é um ato de fé tremendo. Certo. Então, se há um lugar onde você tem que exercitar esse sentimento da fé, de acreditar que as coisas vão dar certo, é o agronegócio. Isso é uma coisa que me dá muita alegria. Poder trabalhar. Aliás, a gente tem grandes agricultores na Bíblia, né? Nem Certo. precisa dizer sobre isso. Mas é muito bom você levantou essa bola aí, e eu queria que você começasse. É possível, então, separar fé e trabalho? Como é que a gente... esse é um tema que você gosta muito, que você tem se especializado, você tem
sido assim um paladino, né, aqui no Brasil, através das suas palestras, encontros, falando muito sobre a importância de unir o trabalho e a fé, porque a Bíblia fala claramente lá que o homem abençoado por Deus é aquele que teme ao Senhor, é aquele que come, né? Que trabalha com as suas próprias mãos e que tem a bênção de ter uma família. Está lá no Salmo 128. Fala um pouquinho desse tema fé e trabalho, que isso aí empolga seu coração, eu sei. Bom, nós somos calvinistas, Ah, né? Se eu tivesse que escolher um dos estudos, um dos comentários mais duros de Calvino, é quando ele faz aquele comentário sobre Tessalonicenses, né? Porque sei. aquele que não trabalha, o Não quê? coma. Não coma. Então, acho que esse comentário e esse versículo, ele é um retrato de que eu não posso, não consigo separar a fé do trabalho. Aliás, eu acho, reverendo, que esse é um dos grandes erros da igreja atual. Ela separa essa questão do trabalho e dos resultados, dos frutos do trabalho, que aí vem a riqueza, que vem o dinheiro, É, da fé que a gente tem no dia a dia. Tanto é que se você pegar, por exemplo, a palavra trabalho, ela aparece mais de 800 vezes no texto bíblico. Isso é mais do que adoração. sei, Isso é mais do que oração. sei. Então, quer dizer, Deus ele quis mostrar alguma coisa a respeito do trabalho. Então, e essa associação com a fé, assim, talvez uma das maiores heranças da Reforma Protestante foi essa revalorização do trabalho e essa associação com a fé. Tanto é que a gente vê isso, os grandes personagens da Bíblia eram homens de trabalho, eram homens de fé. Eu Certo. não vejo ninguém na Bíblia. O senhor pode reparar, toda vez que a gente vai ter uma referência a Moisés, a José, acordou de madrugada, a Bíblia faz questão de mostrar, inclusive, o horário que eles acordavam. E a única vez, quando a Bíblia fala que alguém acordou tarde, essa é uma curiosidade que eu vou contar aqui Sei. no pior podcast, no Arivalcast. Não sei se o senhor se reparou, que fala, e naquele dia Davi acordou tarde, e aí o quê? Aí que ele vai ver Batseba tomando banho. É. Então mostra exatamente isso. Se tem um livro que é contra a preguiça, que é contra a ociosidade, é a Bíblia. É impressionante como a Bíblia combate essa preguiça, Você não- sem remir o tempo, não aproveitar o isso. tempo, essas coisas todas, né? A Bíblia, ela coloca desde o Éden, né, esse princípio de que trabalho é bênção de Deus. Amém. Eu quase apanho aqui no domingo, os irmãos lá do chat, quando eu falei que Deus é contra home office. Porque no Salmo 104 diz que o homem acorda cedo e vai trabalhar. e volta, está lá no Salmo 104. Teve uma irmã que não entendeu bem. Eu falei, olha, o home office foi uma atividade necessária no contexto aí da pandemia, mas as empresas estão voltando. Eu acho que já está comprovado aí que o homem tem que ir trabalhar mesmo, tem que ter o seu espaço de trabalho. E quando você fala no campo, é a lavoura, não tem Ah, jeito, sim, né? não tem home office Não no tem campo. home office. É Você, impossível. na indústria, né? Na área de serviço, como é que você vai fazer área de serviço home office? Vai limpar uma casa home office? Não tem como. Então, a gente sempre trabalha essa ideia das mãos. E a Bíblia, eu sei que a Bíblia proíbe, de fato, essa questão da preguiça. A preguiça é um pecado diante de Deus. Mas Agora, posso fazer um comentário sobre isso, sobre essa pode. questão do Jardim do Éden? Eu acho que talvez uma das má compreensões de uma boa teologia do trabalho é que o trabalho ele não é algo que aconteceu depois da queda. Certo. O trabalho vem Foi antes criado da da queda. queda. Deus Antes plantou da um queda. jardim e botou para Sim, e para trabalhar. trabalhar, para guardar. E a gente imagina, porque hoje a sociedade moderna, o que ela quer? Ela quer se afastar do trabalho. Sim, O que a gente vê hoje no jornal de hoje? Quanto menor a carga horária, quanto isso. menor você Tem um trabalhar. ministro agora querendo diminuir para Eu não 4 sou, eu dias não da sou semana. nada contra o que você melhorar as condições de trabalho, diminuir o esforço físico, mas a sociedade que se afasta do trabalho, como é a sociedade moderna, na realidade, veja bem, o que a Bíblia fala? A gente só guarda uma parte daquele versículo, né? No 7º dia descansará, no domingo. Mas o que fala o outro? 6 dias trabalhando. Ninguém trabalha mais 6 dias hoje, reverendo. É. Praticamente hoje, quase ninguém trabalha mais no sábado. Você trabalha de segunda. E não estou fazendo uma crítica a isso. Eu Sim. estou só colocando essa incompreensão do valor do trabalho. Porque a sociedade moderna, tanto é que a gente tem aquela expressão, nem Certo. trabalha e nem estuda. Né? Sim. Então as pessoas ela têm essa aversão ao trabalho como algo difícil. Né? Se você pegar aqui hoje, não estou fazendo nenhuma crítica aqui, mas aos ouvintes aqui desse podcast, né? Sim. Do Arivalcast, e falar assim, ó,
Se amanhã você tivesse aí alguém que faleceu e te desse uma herança aí de 10 milhões de reais, o que você ia fazer? O senhor pode ter certeza, 100% das respostas. Eu ia pescar, eu ia viajar, É, ninguém ia pensar no trabalho. é. É ou não é? É a Então, mesma coisa quando se você ganhar o prêmio da Mega Sena, né? Dizer, eu paro de trabalhar hoje mesmo, né? Mas uma coisa que eu queria colocar aqui também, que eu acho que a Bíblia deixa isso bem claro, e Paulo coloca lá até na doutrina da santificação, aquele que roubava, não rouba mais, passe a trabalhar com as suas próprias mãos para ter para o seu sustento e também para ajudar o os outro, pobres, os pobres. ajudar Então, os pobres. É, é uma coisa, eu quero colocar dois pontos aqui importantes. Primeiro, a importância do trabalho para a criação de riquezas. O que é a criação de riquezas? É justamente a sobra daquilo que, né, daquilo que você produziu, você cumpriu as suas necessidades, você vai gerando uma riqueza. É por isso que nós somos criticados, os calvinistas, porque diz que nós somos os pais do capitalista. E não tem nada a ver isso, né? Fala um pouquinho sobre esse assunto aí. O trabalho para gerar riqueza, o trabalho para aumentar o PIB, né? O trabalho como a própria Bíblia coloca lá, né? De você. sim, não. Você lembra do milagre da multiplicação dos pães, Aliás, né? aliás, Deus fala em Deuteronômio que eu que dou força para você adquirir riquezas. Sim, É isso, né? é Então, isso? a gente tem que ficar claro. Agora, eu queria só fazer um pequeno complemento antes de eu fazer um comentário. É muito importante a gente ter um resultado financeiro do trabalho. Claro, Certo. todo mundo quer ganhar o melhor salário, todo mundo quer fazer o melhor negócio, né? Mas o mais importante, eu acho que é aí que entra a boa teologia, e eu acho que hoje, reverendo, um dos grandes erros da igreja moderna é a secularização da economia. Certo, A má teologia leva à má economia. Então, certo. eu acho que hoje, para minha opinião, eu vou falar talvez aqui uma heresia, o melhor livro de economia hoje é a Bíblia. Claro que a Bíblia não é um tratado de Sim, sim, economia, sim. mas eu tenho os maiores princípios da economia ali Na na Bíblia. Bíblia. Certo. Quando eu não tenho essa visão, então o trabalho em si não é apenas porque eu ganho dinheiro, mas é naquilo que ele me transforma. Porque Deus nos criou com esse propósito, o propósito do trabalho. Deus Sim. não nos. Nós somos criados à sua imagem e à sua Sua semelhança. semelhança. E Deus, o nosso Deus, é um Deus trabalhador. Jesus fala muito isso. Meu Isso. pai trabalha. Então, se eu sou criado à sua imagem, eu também sou um ser que trabalha, que essa é a nossa diferença de um animal que não trabalha. Então, É. aquilo, o que nós somos, o que nós acreditamos e para onde nós vamos, é fruto dessa imagem, desse entendimento que eu tenho que ter do trabalho. E é claro que isso traz um resultado financeiro. E aí a gente não sabe lidar com isso. A igreja tem medo da palavra lucro, a igreja tem medo da palavra dinheiro, né? Certo. Agora, como é que a igreja presbiteriana de Pinheiros, ela fura aquele quantidade imensa de postos, ajuda missionários? Com dinheiro, com fruto do trabalho das suas ovelhas aqui. Certo. Então, é essa visão que eu tenho que entender. Eu sou diretor na Sociedade Bíblica. Como é que a gente pode imprimir mais Bíblia? É quando alguém está trabalhando, que dizima, que contribui, que faz uma oferta, e daí eu traduzo. Então, eu tenho que ter essa. O dinheiro, há um ditado que diz o seguinte: o dinheiro na mão não tem problema nenhum. O problema é quando o dinheiro está no coração. Certo. E eu vou dizer mais. Eu acho que um ponto central da vida cristã, um ponto central do discipulado cristão é o nosso relacionamento com o dinheiro. Né? É. Como que eu me relaciono com o dinheiro? E se eu não tenho essa visão correta, como o senhor colocou, aí é um desastre. A verdadeira espiritualidade você avalia na maneira como a pessoa administra o seu tempo e administra os seus recursos. Aí você, biblicamente, tem um retrato da espiritualidade dessa pessoa, né? Então eu vejo isso, e isso é bíblico também, eu concordo plenamente com você. Fala. Tem uma leitura, um livro que o senhor escreveu, o primeiro livro que a gente lançou pela editora Ezion, que me fez pensar dessa forma que vocês estão colocando aqui, que é o Generosidade, Segredo da Plena Felicidade. Que o pastor coloca nesse livro princípios de generosidade e como Deus nos abençoa quando a gente abençoa o próximo, né? Que também é o princípio aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que o doutor comentou. Pastor, queria que o senhor falasse um pouquinho rapidamente sobre essa questão da Não, generosidade. veja bem, a Bíblia fala que é mais bem-aventurado dar do que receber. Amém. E para a gente dar, a gente tem que trabalhar. Sim. Porque Deus nos dá através do trabalho. Não existe, licitamente, biblicamente, outro meio de você adquirir bens
que não seja o trabalho. Sim. Não é isso? E aí é a questão. O trabalho, ele tem essa questão do adquirir riqueza, mas tem também aquele sentimento de realização. Por isso que Deus coloca os dons, né? Deus lhe chamou para a agricultura, Deus chama outro para a área de indústria, né? De produção de manufaturados, Deus dá o outro para trabalhar hoje na área de tecnologia. Então Deus vai fazendo isso. Vocações, né? A graça de Deus é multiforme, né? E a multiforme não é só para os dons espirituais, né? É para justamente que o homem cumpra esse mandato cultural, que ele se realize como alguém que é produtivo, que é produtor, né? Você, por Posso exemplo, fazer um comentário sobre isso? pode. Trabalho e generosidade. O que os carentes, o que a população vulnerável hoje do Brasil ela precisa? Ela precisa de um bem econômico, ela precisa da salvação, ela precisa do evangelho. Ninguém quer mandar uma população de rua hoje de barriga cheia para o inferno, não se trata disso. Sim. Mas, de uma maneira geral, quem está numa rua, está precisando de um prato de comida, alguém vai ter que produzir aquela comida, né? Um agricultor vai ter que plantar, vai ter que colher, vai ter que fazer um pão. Alguém que está aí passando frio vai precisar de uma roupa. Essa roupa alguém vai ter que fazer, vai ter que ter alguém que vai confeccionar. Quem Certo. está doente vai precisar de um remédio. Então, a ação social, a generosidade, ela é fruto de alguém que lá atrás trabalhou, que gerou uma riqueza, que trouxe um recurso, e esse recurso se transformou num bem material que vai atender aquela necessidade. Então, a gente não pode. E outra coisa só que eu queria falar sobre essa questão do tempo que o senhor falou. A gente associa muito trabalho só com ganhar, mas o trabalho também é a utilização do tempo, Certo. remindo o tempo. Esse versículo a gente não. Sabe por quê, pastor? Eu fiz a minha pós-graduação na Índia. E às vezes a gente não tem ideia da importância do cristianismo em algumas coisas que para nós, no dia a dia nosso hoje, é tão comum. Mas, por exemplo, o indiano, ele não tem a noção desse tempo que a gente tem linear. O Sei, tempo para o indiano, na cultura hindu, é algo circular. Então, sei, aquela questão da, sei, da- da- sei, um espiritismo, né? sei. Daquela reencarnação, aquilo é circular. Então, não importa o que eu faça, eu vou voltar naquele círculo interminável. Tanto é que hoje existem muitas pessoas na Índia que eles não sabem a idade, porque o tempo, eles não têm muita noção do tempo. Então, o sujeito, para ele, não importa a idade. Então, Curioso. essa noção, né, de que você tem um tempo linear e as coisas que você faz, você pode melhorar, você pode avançar, isso é uma das grandes heranças desse versículo, remindo o tempo. Como é que eu tenho utilizado o meu tempo? Na ociosidade, de barriga para cima, né? É uma coisa incrível. Isso é um bem precioso que Deus está dando para nós. Eu tenho estudado um pouco sobre essa questão da pobreza, né? E esse tema pobreza, ele é usado hoje muito politicamente, né? Quem usou bem isso na Bíblia foi o Judas Iscariotes, quando houve aquele ungir de óleo na cabeça de Jesus, né? E ele faz um discurso de pobreza, né? Que aquele perfume, se fosse vendido, poderia ajudar os pobres. Mas o texto é claro lá dizendo que ele nunca se preocupou com o pobre. E estudando agora essa questão de Deuteronômio, né, que é a repetição da lei de Deus, Deus estabelece lá leis para acolher os pobres. E fica bastante claro ali para mim, né, que somente através do trabalho individual, somente através da riqueza a partir de pessoas, é que se resolve o problema da pobreza. Claro, tem que haver misericórdia, tem que haver generosidade. Sim. Porque a Bíblia fala claramente lá que os pobres sempre teremos conosco. Como é que a gente pode resolver o problema da pobreza? É justamente através de indivíduos que produzem e que usam de generosidade para com seus irmãos. Eu não encontro, por exemplo, na Bíblia, uma base socialista para resolver o problema da pobreza. Você encontra isso ou não? Não, não existe, não existe. Essa questão, Jesus era socialista, não. Pelo contrário, né? A Bíblia usa outros termos. E nesse ponto, reverendo, assim, hoje o que eu vejo, e estou dizendo aqui uma palavra para os jovens, Certo. né? Talvez a palavra que o jovem mais usa nessa questão da pobreza é um termo enganoso e é uma grande armadilha, eu vou explicar, que é a palavra desigualdade. Sei. As pessoas usam muito isso assim, o mundo hoje é um mundo desigual. Claro
que a gente gostaria que o mundo fosse Fosse igual, igual. mas o mundo não vai ser igual, porque Deus não nos criou igual. Ele deu talentos e habilidades Certo. e também cada um tem um modo de vida. Tem aqueles que querem trabalhar mais, querem poupar mais, aqueles que Certo. são mais gastadores. Então, os resultados vão ser sempre diferentes, Certo. porque nós temos que ter a igualdade perante a lei, mas não a igualdade de resultado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão da pobreza quando a gente busca o combate à desigualdade. Eu não tenho que buscar, e vou explicar, não mas você é contra. Não, é claro que eu quero ter a menor desigualdade possível, mas eu estou muito mais preocupado com a pobreza. E são duas coisas diferenciadas. Veja, se hoje você tiver um cara mais pobre que ganha 1 e o mais rico que ganha 4, tem uma desigualdade. Mas de repente você tem um sistema econômico que aquele que ganha 1 passou a ganhar 3, mas aquele que ganhava 4 passou a ganhar 10. Você aumentou a desigualdade, mas Certo. só que você diminuiu a pobreza. Certo. Percebe? Entendi. Então, o meu combate tem que ser a pobreza e não a desigualdade, porque o combate à desigualdade hoje, o que ela traz por trás, dentro dessa armadilha, é um Estado maior. Certo. É a presença do Estado intervindo nos Isso, seus isso, negócios, isso. redistribuindo, porque o Estado ele não cria. Aliás, uma pergunta: quem que você acha que pode resolver o problema da pobreza hoje, no Brasil ou no mundo? O governo, ou o Estado, o Congresso Nacional, Ninguém. ou a igreja se envolvendo, trazendo essa visão do trabalho, né, da geração de empregos, do fruto da sua própria mão? Então, eu acho que é essa visão que a gente tem que procurar explicar. Eu concordo plenamente com você. Nós temos aquele que a gente chama de atendimento emergencial, né? Não, Que é a questão que a gente faz aqui na igreja, chamadas campanhas de cestas básicas. Nós ajudamos aí com quase 200 mil cestas no período da pandemia. Mas a partir do momento que você fura um poço numa área do sertão que não tem água, ali você está gerando transformação social, né? Nós temos parceria lá com o pessoal você conhece lá da Forte Leve, Ampes, Forte Leve, e o Carlos estava me dizendo, pastor, só nesses poços que nós furamos lá na Bahia já houve uma economia, ou seja, o nordestino lá onde foi furado o poço, ele teve num período de 1 ano uma economia de R$ 400 mil que ele pagava por carro-pipa. Então ele já economizou R$ 400 mil. E ele agora, ele está produzindo agora alimento, ele está criando, ele está plantando. O negócio é tão bonito, essa transformação através de você dar dignidade para o cara trabalhar, se sustentar com as suas próprias mãos, que o Zé da Água amanhã ele está recebendo aqui um prêmio da Unesco, da ONU, como um dos métodos mais eficientes de combate à pobreza e à fome no mundo, que é furar poço onde não tem água. Coisa linda demais. O Zé da Água virou estrela, celebridade agora. Né? Mas mas vamos- isso é o que tem acontecido, por exemplo. é, Existe até um documentário que chama o Documento. Aliás, eu gravei aqui, viu, Reverendo? É um vídeo interessante, chama O Sim. Documento que Mudou o Mundo. certo, Uma das maiores façanhas no combate à pobreza que aconteceu na China. certo. Você tem quase 1 bilhão de pessoas que deixaram a pobreza e estão numa situação muito melhor. E isso vem através do quê? Do trabalho. Certo, E de uma palavra que às vezes a gente tem medo, que se chama mercado. Você certo. fala mercado, mas mercado são capitalistas, são a bolsa. Não, mercado é a oportunidade que você tem de exercer a sua vocação, de você exercer o seu talento. É isso. Isso. Porque o que o governo faz hoje? O governo vem, ele cria dificuldades. Assim, a gente está falando muito do trabalho. Se o senhor me perguntar qual que é o maior inimigo hoje do trabalho, é o governo. Certo. Quando o governo coloca regulamentações. O senhor imagina, por exemplo, alguém quer montar um pequeno salão de beleza. O senhor já reparou o que uma irmã, quando quiser montar um negócio desse, a quantidade de decretos, burocracia que ela tem que enfrentar, licença para conseguir. É uma coisa incrível. Alguém precisar de uma licença para poder trabalhar, para Certo. poder exercer uma atividade que vai garantir o seu sustento. É negar o direito à vida quando você burocratiza o acesso ao trabalho. Sem contar que o microempresário no Brasil hoje, quando ele abre um negócio, ele tem um sócio. 50% já é do governo. Ele vai pagar de imposto, né? Então, é um negócio absurdo. Nós trouxemos aqui o Dr. Fontinelles, que ele escreveu uma tese lá na Universidade de Salamanca, não sei se você concorda, menos Estado e mais a iniciativa Sim, privada. Você concorda com isso? totalmente. Menos Brasília e mais Brasil.
A Certo. gente poderia traduzir isso aqui para cá. Deixa eu ver, você falou alguma coisa, por exemplo, de impostos, né? Certo. Não tem um livro que fala tanto sobre impostos como a Bíblia. Ah, mas você está brincando. Onde tem isso? Inúmeras passagens. Por que as 12 tribos se separaram? Certo. Pela questão de impostos. De impostos. Né? É. O seu pai, Salomão, É. não, eu vou... Para manter o status quo, Exatamente. para manter o governo. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Olha que coisa interessante. Quando Davi vai lutar com Golias, o que Saul prometia? A Bíblia, a gente passa por isso. A Bíblia ele fala, ó, você vai casar com a minha filha, eu vou te dar muitas riquezas para aquele soldado que resolvesse enfrentar o gigante Golias. E aí e tinha um item que falava assim, e não vai pagar mais impostos. Que benção, hein? Mas então eles próprios sabiam da importância da questão do tributo, Certo. dos impostos, né? Sim. Então, isso é muito importante. E a gente perdeu essa noção. A gente acha que a Bíblia não fala sobre isso. Porque eu estou falando isso, reverendo, porque a gente está, por exemplo, qual é a participação hoje do cristão de uma maneira geral? Não estou falando da igreja se envolver na arena política. Nós estamos passando aí por um momento de reforma tributária. Eu acho que a gente tem que se manifestar nisso. Né? Qual é a participação nossa? O que estão, né? E hoje a reforma tributária, o que estão falando? Em aumentar mais impostos. Sim, eu queria chamar a sua atenção, até para você fazer um esclarecimento, porque nós temos uma discussão aí, que é a questão do marco temporal. O agricultor brasileiro hoje, ele obrigatoriamente, ele já tem que, na sua propriedade, preservar uma área ambiental. Sim. E essa área ambiental, somada no Brasil, dá vários países da Europa. Sim. Né? Como é que você vê isso? Porque está se falando em prejudicar o que produz o agricultor para privilegiar ONGs que defendem essa questão do meio ambiente. Como é que você vê isso? Você teve experiência lá foi no Canadá, já verificou isso? Dá uma geral para nós sobre essa questão do marco temporal. Na verdade, é o seguinte, a gente não percebeu isso. Não tem nenhuma agricultura tropical hoje no mundo tão desenvolvida como o Brasil. O Brasil. Então, hoje, de uma maneira geral, o agricultor americano, o agricultor europeu, o agricultor australiano, ele não tem condição de competir com o Brasil. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, tem aquele versículo lá do Evangelho de Mateus que fala assim, e tive fome e me desses de comer. Certo. Esse é um versículo que é o retrato do Brasil hoje. É um mundo que tem fome e é um país, o Brasil, que fornece essa comida. Por quê? Porque nós vivemos num país tropical, isso aqui é uma fábrica de fotossíntese, né? A quantidade de energia solar que a gente tem aqui, tanto é que, por exemplo, você chega para um agricultor americano e fala que você faz 2 ou 3 safras por ano, ele não acredita. Certo. Por quê? Porque lá 6, 7 meses do ano a fazenda fica debaixo de neve. Certo. Ele não consegue fazer isso. Então, nós somos muito mais eficientes. Por cada metro quadrado, por cada hectare, nós temos uma produção ou de soja, ou de carne, seja lá o que for, muito maior do que eles. Então, num mercado aberto, eles não podem competir. Qual é que é a solução? Eles estão travestindo esse protecionismo de uma, entre aspas, proteção ambiental. Então, esse discurso ambientalista dessas ONGs, principalmente, por exemplo, do Greenpeace, do World Wildlife Fund, que tem pessoas bem intencionadas, mas eles não percebem que eles estão sendo utilizadas numa guerra comercial contra o agro brasileiro. Então, essas ONGs, o que elas querem? Elas não estão preocupadas com o verde das nossas matas, elas estão preocupadas, por trás, com o amarelo da nossa soja, que hoje é metade do mundo. Não sei se o senhor sabe hoje, de cada 5 pratos de comida no mundo, um foi feito no Brasil. Certo. O Brasil hoje manda comida para mais de 200 países. Aliás, isso é uma coisa incrível, né? A gente utilizar esse potencial, essa potência que o Brasil é na propagação do evangelho. O David Livingstone, que era um missionário africano, ele falava muito isso, né? Você usar esse intercâmbio comercial, levando os seus valores e não tem... Se a gente pegar a janela 1040, a principal cultura da janela 1040 é o café. E nós somos o maior produtor e o maior exportador de café. Certo. Então, e aí uma outra coisa que eu queria falar, é tão interessante que a gente faz muitas críticas à Europa, né? A Europa agora ela é pós-cristã, a gente está vendo essas igrejas fechando, uma coisa muito triste. Nós mudamos, nós agora somos pré-avivamento, a Europa para nós agora. Nós inauguramos uma igreja no sábado agora na Espanha, tinha 90 pessoas no culto. Amém. 17 pessoas foram à igreja protestante pela primeira vez, lá na região de Toledo. Então, Amém. vai acontecer um avivamento da Europa e nós vamos reconquistar Amém. o Ocidente em nome de Jesus. Mas o que eu acho, reverendo, é que a Europa hoje ela é pré-cristã.
Certo, Não é pós-cristã, certo, ela é pré-cristã. Ela voltou no tempo certo, daquele paganismo. Por exemplo, eu tive agora recentemente na Escandinávia, né? certo. A Escandinávia hoje, todos os países da Escandinávia, todos, sem exceção, têm na sua bandeira a cruz do cristianismo. Certo, Todas. certo. Suécia, Finlândia, Sim. Dinamarca, Noruega. Você pode olhar na bandeira Sei, deles, sei, sei. uma é azul, outra é branca, outra é vermelha, mas tem a cruz. Então, eles têm a origem, as suas raízes no cristianismo. Mas chegou num ponto, pelo Estado tão grande, a gente fala, inclusive, aqueles países são socialistas. Eles não são socialistas, eles têm um Estado grande. Certo. Tanto é que hoje, por exemplo, se você pegar na Alemanha, a contribuição do dízimo hoje você abate no imposto de renda. Então, na realidade, quem paga o salário dos pastores nesses países é o O Estado. Estado. Então, essa dependência umbilical com o Estado criou um negócio, assim, né, uma dependência total do Estado que se esqueceu virou um país, tanto é que são os países que têm o maior nível de ateísmo do mundo. E é Sei. impressionante nesse ponto, reverendo, isso que eu quero chegar. Essa volta à mãe natureza. Essa questão de Gaia. Claro que eu, como cristão, eu tenho que preservar esse jardim. Sei. Isso é muito importante. Mas isso nunca vai estar acima do meu sentimento, da minha adoração ao meu Deus, não Certo. adoração à natureza. E hoje o que eu vejo nesses países é uma adoração à natureza, não é uma adoração a Deus. Então a gente vê essa garota, a Greta Thunberg. Na realidade, é um paganismo isso. É. Né? É uma adoração à natureza que não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo trabalha o conceito de mordomia, né? Ah, sim. Nós temos que cuidar da natureza porque nós somos co-administradores da natureza, né? Esse é um livro que vai ser lançado agora, meu filho escreveu, o Mateus está escrevendo justamente essa questão do cristão e a ecologia, o cristão e o meio ambiente. Né? Sim. Nós não adoramos a natureza porque a natureza é simplesmente, eu diria assim, uma arte que revela a existência de Deus. Mas nós adoramos o Criador, né? Mas essa questão da responsabilidade de preservar, e aí que eu falo, é que o homem que trabalha no campo no Brasil hoje, Não tem nenhuma legislação ambiental igual a nossa. Isso que você falou das reservas, das áreas de preservação permanente, é a mais rigorosa eu sei. legislação ambiental do mundo. E isso não é suficiente. Não, e não é divulgado isso. Não. Parece-me que estão devastando a Amazônia e quem está fazendo isso são os agricultores, as pessoas do agronegócio. E eu estou vendo justamente o contrário. Né? Nós estamos pegando hoje terras improdutivas do agronegócio. O agronegócio está comprando e está transformando essas áreas em áreas produtivas. A revolução que houve, por exemplo, no oeste da Bahia, há Reverendo, 30 anos atrás, não tinha nada. Nós começamos aqui esse podcast ele dizendo É. que eu era um agricultor. É. Venho de uma família de agricultor. Reverendo, eu vivo da agricultura. Eu não sou um ativista, mas Sei. eu vivo. Quem paga minhas contas é a agricultura. Certo. Paga a escola das minhas filhas, paga o Certo. meu dia a dia, paga a É. minha comida. Então, como é que é meio irracional você pensar que o agricultor é um destruidor do meio ambiente? Se eu vivo daquilo, Certo. por que eu vou destruir o meio? Estou falando isso do verdadeiro agricultor. Agora, o Sei. que a gente tem na Amazônia? Mais da metade das terras da Amazônia ainda, infelizmente, são terras devolutas. Sei. Ou seja, não tem dono. Então, você não consegue tomar conta da natureza se aquilo não tiver tem dono. proprietário. Porque não é de ninguém. Aliás, tem uma tese que deu um prêmio Nobel de um cristão chamado Bem Comum. Né? Então, ele fez um estudo sobre as pastagens, por exemplo, da África, aquelas tribos. Então, Sei. o que acontece? Qual que é o problema? Como é um bem comum, cada um tem lá sua 3, 4 cabras. Eles jogavam naqueles campos, como ninguém é dono, cada um colocava. Agora, quando você é dono, você fala assim: opa, eu não posso colocar mais de 3 ou 4, 5 cabras, porque vai acabar com a minha pastagem, vai ter uma superlotação. Então, é preciso ter dono para que. Porque o que acontece? Uma força policial, o IBAMA chega na Amazônia, ele não tem a quem penalizar. Porque não sabe quem que é que tacou fogo, desmatou, em terra devoluta, ou em terras indígenas, né? Certo. Ou em reservas, porque como é do Estado, o Estado não tem capaz para tomar conta. Agora, quando você tem uma fazenda que tem um dono, que tem um CPF, ali ninguém vai entrar, porque ele vai ser responsabilizado por aquilo. Mas me dê um exemplo, por exemplo, você esteve lá, por exemplo, no Canadá, e lá também tem as terras indígenas. Sim. Como é que os índios administram as terras indígenas no Canadá? Dá um exemplo para nós disso. Totalmente diferente do que aqui. Lá o índio ele é dono da terra e ele pode explorar. Eu sempre gosto de dizer, o artigo 23 da Declaração dos Direitos Humanos diz o seguinte, que todos têm direito ao trabalho. Eu falo, aquele artigo foi feito para todo mundo, Certo. menos para os indígenas brasileiros.
Por quê? Porque não sei se o senhor sabe quem que é o maior proprietário de terras do Brasil? São os índios. Eles detêm hoje 14% do território nacional. Sim. Já são reservas demarcadas. Não estou Certo. falando de áreas que estão sendo estudadas. Sei. Já é áreas indígenas. Só que um indígena hoje, eu não conheço nenhuma igreja, eu tenho certeza que Pinheiros também se envolve em movimentos missionários na população indígena. Eles não são donos das suas terras, eles não podem exercer nenhuma atividade econômica, eles não podem fazer turismo, eles não podem fazer pesca, eles não podem fazer agricultura. Então, por exemplo, teve muitas fazendas que antes de se tornarem reservas, depois se tornaram reservas indígenas, eram fazendas produtivas. E hoje os indígenas não podem plantar, não podem plantar arroz. O Ministério Público ele é contra. Então, assim, é uma coisa incrível. Porque esses indígenas são quase. O último censo estava falando de 800 mil, agora parece que está dando mais de 1 milhão. Aliás, a população que mais cresceu foi a população indígena, para ter uma ideia. Mas eles não podem ter a independência econômica. Então, eles são verdadeiros babás. São dependentes químicos do Estado no sentido de ficar recebendo bolsa e recurso, Sei. enquanto que Eles poderiam, por exemplo, lá no Canadá, você esteve lá, e eu vi a reportagem também, acompanhando, os índios têm as suas reservas, eles exploram, industrializam, negociam e são ricos. Eles têm... Só para você ter uma ideia, uma Ah. das reservas que eu visitei no Fort McKay, lá o dia que eu fui visitar, eles estavam fazendo uma exploração de petróleo. Sei. Nossa, aqui nós não estamos querendo explorar petróleo, contra o combustível fóssil, não. Pelo menos deixar plantar soja, comida, né? sei. Não. Mas lá quando eu cheguei, eles estavam terminando com uma grande petrolífera canadense, que é uma das maiores do mundo, eles tinham fechado um convênio. Então eles fizeram um cenário do que seria esse quadro. Então, por exemplo, eles fizeram um cenário conservador de petróleo a $5 a $50 o barril. Hoje está quase 100. Sei. Ainda mais com essa guerra agora que está acontecendo. A $50 o barril, eles iam ter 20 bilhões de dólares. Aí eu fiz uma conta. Os índios. É dele, Dele. royalties dele. Sei. Aí eu peguei aquele orçamento, isso eu estou falando de uma tribo em um local no Canadá. Aí eu peguei aquilo que eles iam receber por ano e fiz uma conta de padaria, Sei. dava 23 anos do orçamento da FUNAI no Brasil. Sei. A FUNAI, para tomar conta de todos os índios do Brasil inteiro, durante 23 anos, era aquilo que uma tribo no Canadá ia receber por um ano. Você imagina se houvesse, né, aí uma exploração dessas terras pelos próprios índios, Ah, a nossa. riqueza que eles poderiam gerar e acabar com essa discussão aí, Eu- essa briga entre o Vereador, índio e eu o vou falar uma produtor. coisa pro senhor. Ah, O senhor trabalha com o Nordeste, a gente, como igreja, a gente conhece a situação que vivem as favelas, né? certo. As piores favelas, mas eu vou dizer, não tem nenhum segmento da sociedade brasileira hoje que vive em condições tão deploráveis como a nossa população indígena. Certo. E são os mais ricos do país, porque são os Certo. maiores proprietários de terra. Então, é o maior contrassenso e é um retrato da política indigenística hoje do Brasil. Só para terminar, nós temos a maior reserva de cloreto de potássio, que é fertilizantes, em Altazes, no Amazonas. Existe uma reserva que está uma reserva de potássio que está a 10 quilômetros de uma reserva indígena. Sei. O Ministério Público, uma empresa canadense, e queria explorar isso daí, conseguiu uma licença há 10 anos, o Ministério Público bloqueou, dizendo que essa reserva, essa área industrial iria prejudicar os índios Muras, lá no norte. Só para o senhor ter uma... E dentro da reserva indígena também existe fertilizante. Sei. Resumindo, no Brasil não se pode, não é explorar dentro de uma reserva indígena, não se pode nem próximo de uma reserva indígena. Agora, um dos maiores fornecedores de fertilizantes de cloreto de potássio para o agro brasileiro é o Canadá. Ou seja, o retrato da nossa política indigenista. Aqui você não pode explorar o fertilizante nem próximo de uma reserva indígena, mas nós importamos fertilizantes que são explorados dentro de reservas indígenas do Canadá e ninguém vai dizer para mim que o Canadá é um país contra as suas minorias, contra a sua Isso. população indígena, ou é um país contra o meio ambiente. Certo. Então falta bom senso nisso que a gente precisa ter. Esse assunto aqui dá podcast semanal, né? Mas eu queria voltar aqui, porque eu acho que... qual é o objetivo seu, né, com esse projeto Fé e Trabalho? É porque você tem seus negócios, mas você abraçou essa causa, né? Você tem feito esse trabalho, eu sei que você tem se envolvido também com o TELA, que é esse movimento aí de Sim, empreendedorismo, né? cristão. Missionário, né? Sim. Motivando
os empreendedores cristãos a se envolverem com a obra missionária, a gerar recursos para missões. Fala um pouquinho sobre porque isso aí aquece seu coração, né? Fala aí. Não, na realidade, lá atrás, faz muito tempo, eu fui convidado para fazer uma palestra para grandes empresários, um grupo, Sim. os maiores empresários do Brasil lá e tal, não sei o quê. E eu tentei levar essa questão, né, dessa missão que a gente tem de não apenas ganhar o dinheiro, mas retribuir isso para a, a sociedade. E foi tão interessante que no final da apresentação, ali conversando com umas pessoas, encontrei um amigo e ele falou assim: Puxa vida, você sabe que o meu maior sonho é um dia eu poder trabalhar de forma integral para Jesus. E eu perguntei para ele: por que você já não faz isso? Exatamente isso. A gente acha que os negócios não têm nada a ver com o Certo. missionário. Não sei se você já viu Sei. aquele dado, dos 25 aos 65 anos, se você for um bom cristão e pelo menos você for todo domingo ao culto aqui em Pinheiros, você vai em média passar 3.000 horas sentado no banco da igreja ouvindo o reverendo Arival pregar. Agora, você vai passar de 80 a 90 mil horas no trabalho. Sei. Então é incrível. Como é que eu posso falar que o trabalho não tem nada a ver com a minha fé? É um campo missionário, é a sua igreja, é o seu Então, espaço. exato. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade nos meus negócios, Isso. na minha empresa. Então, fé e trabalho, ele vem para mostrar isso, né? Certo. Essa forte associação, é aquilo que eu disse, essa questão da riqueza, né? O que o Paulo fala? Viver é Cristo, morrer é Lucro. lucro. Lucro, peraí, mas lucro? Que é isso? A Bíblia fala a parábola dos talentos. É. Então a gente mostra isso, que a Bíblia trata de dinheiro. A Bíblia não fala que é errado você ganhar dinheiro. Ela mostra as formas equivocadas, como fala do sexo, como fala do casamento, a utilização errada desses dons e talentos que Deus lhe dá. Eu acho que ainda predomina aquele conceito católico apostólico romano, que foi combatido na Reforma, de separar aquilo que é sacro e aquilo que é profano. Ah, sim, Não é isso? O sim. calvinismo veio, né, os reformadores. Eu, como pastor, pregando aqui na minha igreja, eu estou fazendo um trabalho tão espiritual como aquele irmão que está lá na carpintaria, está lá na Aliás, siderúrgica, Lutero, né? ele tinha uma frase que ele É. dizia o seguinte, porque assim, até então, o trabalho era apenas o trabalho religioso, isso que Sim, era, o resto não valia nada, o trabalho secular era nada. E Lutero chega, ele cria uma revolução, literalmente, quando ele fala que, olha, o sermão do domingo, o pastor que estiver pregando aquele sermão de domingo é tão importante como aquela mulher que estiver ordenhando uma vaca. É certo, essa a certo. comparação que ele faz. Aliás, Lutero, ele tinha uma coisa que ele falava que ele chamava de mais ou menos assim, né, a máscara de Deus. Quer dizer, Deus ele está mascarado num padeiro, ele está mascarado num carpinteiro, né, onde a gente está fazendo. Aliás, Jesus era carpinteiro. É. Olha que coisa incrível. Você já parou e pensou, né, naquele período ali antes dos 30 anos, Jesus, sei lá, entrando no templo, indo consertar uma porta, arrumando uma cama, né? E outra coisa importante, sabe, reverendo, essa questão aí do dinheiro, que poucas pessoas levam em conta. Até então, até a reforma protestante, era proibido os empréstimos, Sei, principalmente por Deuteronômio. certo. Aí Calvino vem e ele faz a correta interpretação, porque a Igreja Católica, aliás, ela demorou 200 anos depois da reforma para mudar de opinião na questão da lei da usura, que era contra os empréstimos, contra os financiamentos de hoje. Alguém consegue imaginar a nossa sociedade hoje sem um empréstimo, sem um financiamento, financiar sua casa própria, financiar o seu carro, financiar uma casa que o senhor está comprando aqui, expandindo a igreja? Isso é fruto da reforma protestante, porque até a reforma, eu estou dizendo, a igreja era terminantemente contra qualquer tipo de empréstimo. Então isso é economia. Certo. Então Fé e Trabalho procura resgatar e contar um pouco dessas histórias, né? E você tem tido, assim, Claro que a gente às vezes tem umas assim, não dá, reverendo, para a gente falar. Nós não somos um site somente cristão, né, que eu acho que são importantes, certo, e também nós não somos só um site de economia, política ou cultura, mas a gente quer transitar entre os dois mundos, e a gente apanha muito por causa disso, né? Hoje mesmo a gente fez, por exemplo, uma postagem, o pessoal fala, mas que pode falar só de Jesus. Não, a gente procura falar de Deus, de certo. Jesus, da salvação. A gente publicou lá uma charge, um pai lendo, por exemplo, um jornal hoje, ele olhando do lado com aquela cara assim, o menininho, puxa pai, quando eu crescer, eu vou querer ser socialista. Aí o pai vira para ele e fala assim, você não vai conseguir as duas coisas, filho, entendeu? Então a gente procura o quê?
combater também Certo, essa questão do socialismo, né? certo. Que isso é uma coisa que é Judas, naquela expressão lá do... É. E assim, aonde que a igreja cristã é maltratada hoje? Nesses países socialistas. Como é que a igreja cristã está sendo tratada hoje na Venezuela? É. Como é que ela está sendo tratada em Na China, Cuba, né? na China, Né? na Coreia do Norte, que são países onde o peso do Estado é grande. Então a gente não Certo. pode fugir dessa pimentada política, né? Mas eu sei que você é um apaixonado aí pelos os ideais reformados e nós estamos completando agora, dia 31 de outubro, os 506 anos da Reforma Protestante. É, qual seria, na sua visão, a maior contribuição, além do lado dos solas lá, de voltar somente à fé, mas qual é a grande contribuição da Reforma Protestante para essa questão da fé e do trabalho? Eu acho que ela voltou a trazer a economia para a teologia. Eu acho que quando o Calvino fala da vocação, quando o Calvino fala do talento, né, eu acho que a igreja tinha perdido essa noção da riqueza, do trabalho, jogou isso para o mundo secular. E, Certo. e a reforma protestante ela voltou a abraçar e a gente precisa resgatar isso, Certo. reverendo. Não sei se você conhece aquele jogo de palavras de um reformador de Autuzos que ele chama do avodá, Sei. né? Quando a gente fala do avodá, do trabalho físico, né? Ah, trabalhou 7 anos para casar com Lia. Então, aquele esforço físico é avodá. E em determinado momento, quando fala também da adoração, fala também de avodá. Então, é impressionante como a raiz no hebraico dessas duas palavras, Culto e trabalho culto é a e mesma coisa. adoração, ela vem da mesma origem, Isso. avodá. É. Então, o trabalho é claríssimo para mim, é uma forma em que De eu faço adoração. de adoração a Deus. Então, essa é a diferença. Às vezes as pessoas imaginam assim: ah, o trabalhador cristão, ele é um sujeito que trabalha, ele é pontual, ele não. Claro que ele é isso, mas ele tem a consciência de que aquele trabalho ele está fazendo não é Pra para Deus. ganhar o dinheiro, mas é para Deus. Deus, é isso aí. Ele está honrando a Deus no mais humilde serviço que ele possa ter. Então, essa consciência dessa diferença é o que, na minha, é um resgate da reforma protestante. Tá vendo aí, você que é tonto, que tá aí falando aí, abraçando esse negócio de socialismo. Socialismo só existe com o dinheiro dos outros. E a Bíblia fala que nós temos que trabalhar, produzir riqueza, economizar, né? Então eu creio que a reforma, ela traz para nós esse retorno às Escrituras Sagradas e que Deus continue abençoando essa visão desse ministério chamado Fé e Trabalho. Eu queria... Tem uns caras chatos, né? Aliás, eu quero convidar todo mundo, se quiser seguir, vai lá no site, Vai entrar Trabalho e aqui, Fé, Fé e Trabalho. Vai ter deixar aqui- todas as Ah, redes. vai bom. entrar aqui Pessoal. todas as redes dele aí, os endereços, etc, né? Sim. E eu gosto sempre de dizer, porque tem uns protestantes, eu me lembro da época que tem um cara chamado Max Weber, né? Que ele escreve um livro justamente para criticar Calvino e os reformadores, como se dizendo que nós somos os pais do capitalismo. E eu digo, graças a Deus. Eu também, sendo reverendo, eu não tenho capital- vergonha disso, Eu não não. tenho nenhum Não. problema porque o próprio Jesus, quando multiplica os pães, né, e os peixes, né, ele pega lá o Macfish daquele rapazinho lá, e ele alimenta a multidão e depois as sobras ele guarda. Então, o trabalho tem que produzir mais do que a gente consome para gerar riqueza, para distribuir riqueza. Então, isso para mim é um assunto assim tranquilo e eu não me sinto. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O pai da economia moderna, que o pessoal diz que foi o criador, né, da economia, se chama Adam Smith, Sim, né? E é interessante que pouquíssimos cristãos leram A Riqueza das Nações. eu li, Né? eu li. E ali é impressionante as inúmeras referências que ele faz a Deus. O Isso. que eu estou querendo dizer com isso? Que a economia moderna, a economia de Adam Smith, a mão invisível, e na minha opinião, que ele fala ali, ele está falando da providência de Deus, ela nasceu na Europa cristã. Certo. Essa economia de mercado, ela não nasceu no hinduísmo, ela não nasceu no islamismo, ela não nasceu no budismo, ela nasceu na Europa cristã. E sabe qual que é a coisa mais importante, reverendo? Isso aqui a gente vai entrar no outro tema que é polêmico, mas não vai ser objetivo aqui, é o seguinte: existem historiadores que não tem nada a ver com igreja, que foi assim, uma das principais coisas de Colombo, é que quando Colombo chegou na América e a Europa começou a se expandir, o que mais impressionou hoje esses historiadores era a diferença do nível tecnológico da civilização cristã da Europa com o restante do mundo, Certo. ou seja, no Oriente, porque a China,
o islamismo, eles nunca tiveram ciência, eles tinham economia, eles tinham alquimia, por exemplo, Certo. mas eles não tinham esse conhecimento tecnológico. Então, esse desenvolvimento que melhorou o padrão de vida, melhorou a qualidade das pessoas, isso foi impressionante com a chegada de o nível. Porque eu estou dizendo isso porque isso entra numa polêmica, né? Ah, mas a questão da colonização. A colonização, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a colonização vem com a opressão, com a exploração. Quando Cristóvão Colombo chegou aqui, toda a população indígena ela era explorada por aquelas tribos vencedoras. É impressionante que as pessoas não leem o relato, por exemplo, de Hernán Cortés, quando ele bateu lá em Teotihuacan, aquela pirâmide, sacrifícios humanos, né? Então, quando os missionários chegaram na Índia, o Rajid, que era a queima das viúvas. Então, aqui posso citar inúmeros exemplos que não é o objetivo. Então, é essa concepção dessa economia cristã com esse desenvolvimento tecnológico que levou os nossos valores e elevou o padrão, né, de hoje da dignidade humana que só o cristianismo trouxe. Amém. Tá bom demais essa conversa aqui, mas nós já chegamos ao final. Eu queria que você fizesse aí as considerações finais e deixasse um recado aqui para o Vamos fazer nosso as pessoal. perguntas rápidas. Tem as perguntas? Tem, com essas curiosidades. Tá bom. Cabreira, pra gente conhecê-lo mais. Tem aqui. Faz aí para ele. Como é que é? Vamos lá. Um escritor. Thomas Sowell. Um dos livros da sua coleção que o doutor tem mais apego, que é muito grande. É difícil. Aí é como se perguntar qual filho que você mais gosta. Mas são Colecionador. todos. Aí São Aquela, você tem lá aquela edição das Institutas, né? Tem a primeira edição das Institutas, tem a Bíblia de Gutenberg, Sim. né? Então cada um tem uma história, então cada um tem um valor. São quantos livros? 63 mil. Nossa, gente, é muita coisa. É. Um livro que marcou sua vida, fora a Bíblia. O pessoal não vai gostar muito do que eu vou falar, mas quando eu era garoto eu li um livro de um pastor, O Poder do Pensamento Positivo. E Norman Vincent Peale. E as pessoas interpretam errado isso. Mas a Bíblia fala isso, né? Que que a gente ocupe o nosso pensamento com coisas boas. Então esse livro me marcou muito. Um pregador. O Reverendo Antônio Elias. Uma canção. Graça Maravilhosa, Amazing Grace. Um versículo. Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Ai, é lindo. Um hobby. Trabalho, por incrível que pareça. Não A pode. gente fala tanto de fé e trabalho, né? Eu ia falar a mesma coisa se me perguntaram, mas tudo bem. A minha psiquiatra perguntou, pastor, qual é o seu hobby? Eu disse, escrever lição de escola dominical. Não, pastor, a gente tava falando, né, de trabalhar 6 dias por semana. Acho que o pastor trabalha 7. O dia de folga ele tá aqui. Quando pensa assim, né? É pescador. Não existe coisa mais chata do que pescar. O cara fica ali sendo mordido por muriçoca. Tá certo. Totalmente ao contrário da personalidade do pastor, né? O sonho que você deseja realizar, meu irmão. Sonho. E vou realizar, é ter um neto, que eu não tenho ainda. Eita! Ainda! Aí ficou o Louvado recado seja pros Deus. filhos, né? Ficou boa. Fica a Olha, dica. tem um bônus aí, especial para quem traz. Sim, mas tudo direitinho, né? Dentro dos conformes. Tá bom, muito Nada fora obrigado. Eu das quero quatro linhas. também parabenizar você e indicar para você esse livro muito interessante que foi escrito aqui pelo Dr. Antônio Cabreira, juntamente com William Douglas, o nosso desembargador. Liberdade, liberdade, o direito de agir, pensar e crer. Então, Show. procure aí nos sites das A gente melhores deixa livrarias. o link na Tá bom? legenda. Vamos deixar o link aqui na legenda para você Obrigado. comprar. Antônio Cabreira, muito obrigado e venha mais. Quando você Obrigado, tiver reverendo. tempinho aqui, Olha, a casa é sua aqui. é um prazer estar aqui na Pinheiros, é um prazer estar ao seu lado. Como ele disse, quero reiterar, eu sou um apaixonado pela questão de missões e o senhor é um dos modelos da Igreja Presbiteriana do Brasil nessa área. Sempre eu gosto de dizer isso, a gente burocratiza, a gente dificulta e eu aprecio muito essa sua maneira. A gente tem que fazer, nem que for para atropelar, passar por cima, mas temos que andar. É assim, né? Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado você. Até o próximo episódio do Arivalcast. Um grande abraço.